Não, aí. Bom, então, boa noite a todos. Então, agradeço a presença de vocês nessa terceira sessão de um seminário que a gente está organizando, né, que chama ah, como é que é o nome do seminário? Alter Ciências e Acessibilidades. Na verdade, esse nome era porque ia ter muita coisa de acessibilidade e agora parece que não vai ter, né? Então, vocês desculpem. É, o Antônio Erci, que é um grande amigo, ele esteve aqui a semana passada. Ele ia trazer uma senhora cadeirante e a gente começou a batalhar para ter tradução por Libras. E era uma senhora muito especial e tudo, mas de repente não deu certo. Não deu certo. A gente ia conseguir a tradução por Libras e não conseguiu. Então, hoje eu chamei essa sessão de Comunicação e Complexidade, Ecologias e Inconscientes, para tentar sintetizar a palestra da professora Eunice Maria da Silva, que está aqui do meu lado, e ela vai falar sobre ciência e visão sistêmica, a teia da vida segundo Fritjof Capra. E também a professora Valéria Valente, que vai falar sobre psicologia das massas na contemporaneidade, domínio, autoridade e submissão. E agora a professora Valéria vai falar em primeiro lugar. E um momentinho. Eu não estou achando o seu aqui. Espera aí. É, o do seu currículo. A Eunice está em cima e meu. Então, a professora Valéria Valente é formada em Ciências da Religião pela Uninter, em Psicanálise pela SBPI, que é a Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Ela atua como professora de psicanálise e de psicologia analítica, psicologia clínica e também como xamã tupi-guarani. Ela foi fundadora do Instituto Valéria Valente, que dirige, administra e no qual leciona. Ela oferece ainda consultoria para empresas nos tipos psicológicos e relacionamentos em equipe. E a professora Valéria Valente vai falar sobre psicologia das massas na contemporaneidade, domínio, autoridade e submissão. Ela vai levantar uma discussão fundamentada nas pesquisas de Sigmund Freud, Wilhelm Reich e Carl Gustav Jung sobre os principais fatores que influenciam de maneira decisiva a vida psíquica, sejam de ordem biológica, social ou espiritual. Serão avaliadas especialmente as formas nas quais o domínio e a manipulação das massas se estruturam na psique humana, instituindo a autoridade ou a submissão. Então, agradeço a presença da professora Valéria Valente para vir ministrar essa palestra aqui na USP. E eu acho que o que ela vai falar é extremamente relevante para a Escola de Comunicações e Artes, né? Pena que a gente não conseguiu levantar mais público, mas vamos aproveitar o máximo que a gente puder.
E a professora Eunice Maria da Silva é mestre e doutora em Estética e História da Arte pela USP e tem graduação também em Artes pela Escola de Comunicações e Artes. Pesquisa e atua nas conexões e diálogos entre arte, ambientalismo e tecnologia, buscando novas relações menos antropocêntricas na relação com a natureza. Atualmente é professora de tecnologias para aprendizagem na Prefeitura de São Paulo. A professora Eunice vai falar sobre ciência e visão sistêmica, a teia da vida segundo Fritjof Capra. E ela se propõe a discutir, a levantar uma reflexão sobre a atualidade do pensamento sistêmico de Capra, baseado no modelo da natureza frente aos outros sistemas pensados e elaborados pela razão humana. Então, agora, quem vai falar em primeiro lugar é a professora Valéria Valente, a quem eu agradeço muito a presença e agradeço também a presença da professora Eunice. Então, boa sessão para todos. Boa noite para todos. Eu que agradeço muito, Arthur, poder estar aqui hoje para passar para vocês um assunto que é tão importante, tão atual, tão antigo, né? Tão lá de trás, e hoje estamos aqui trazendo esse assunto que hoje na atualidade se discute muito. Como o Arthur disse, né? Eu sou psicanalista junguiana. Embora eu sou multidisciplinar, o Instituto Valéria Valente é multidisciplinar, trabalha com todos os teóricos, praticamente, os principais nós temos, e eu estudo todos eles também. Então, a proposta para vocês hoje é trazer essa união do estudo das massas, desde a visão do Freud, passamos por Reich e chegaremos até a teoria do Jung. Então, além de psicanalista, eu sou xamã, eu fui iniciada na tribo Tupi-Guarani, do litoral sul de São Paulo, de Peruíbe e Mongaguá. Então, eu sempre estou unindo um pouco da psicanálise com o xamanismo. Então, alguns termos que eu utilizo são termos da psicanálise, mas também eu trago alguns termos que vêm do próprio xamanismo, de uma origem da natureza. O nosso xamanismo tupi-guarani é da natureza. Então, às vezes, eu trago aí alguns termos que fogem um pouquinho só da psicanálise. Mas vamos lá, então, ao que interessa. Eu trouxe para vocês, em primeiro lugar, para vocês terem uma ideia, eu coloquei a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E para vocês terem uma noção de datas, por que eu quis fazer isso, né? Nós vamos passar por Freud, Reich e Jung, e o que acontece? Vocês vão perceber que Freud, nós falamos muito da teoria freudiana. O que acontece com o Freud? O Freud, se vocês olharem pela data, ele só participou da Primeira Guerra Mundial, ele vivenciou e passou pelo período da Primeira Guerra, ele não passa pelo período da Segunda Guerra Mundial. Já o Reich, William Reich, vocês vão ver aqui, uns chamam William Reich, outros Wilhelm Reich. É alemão, gente. Então, assim, fica difícil aqui para mim falar. Então, eu vou falar... O pessoal fala muito Wilhelm, então eu vou falar o Wilhelm, que o pessoal fala mais. Mas é Reich. Reich, então, nós vamos ver que o período dele vai até 1957, que ele acaba falecendo na prisão até... porque ele é caçado. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também pelas próprias teorias. E então vocês vão ver que ele vai pegar a Segunda Guerra Mundial, porém, os livros dele, que é o estudo de psicologias de massas do fascismo, ele escreveu em 1930. Então ele vai pegar a ascensão do Hitler. Vamos falar do Partido Trabalhista, que na época era Partido Trabalhista, que Hitler era líder do Partido Trabalhista. Então, é a época mais neonazista. Então, é a época que está em ascensão
o nazismo. E o Jung não. O livro do Jung, ele vai ter, eu vou passar aqui mais ou menos para vocês, ele vai fazer um apanhado de tudo depois da guerra. Por que eu achei importante passar isso daqui para vocês, tá? Porque nós vamos estudar a mente, a estrutura psíquica. Como que a estrutura psíquica se faz? Nas questões do quê? Por que uma pessoa se torna autoritária? Como Reich disse, por que as pessoas seguiram Hitler? Por que elas acreditaram? Ninguém parou? Já pararam para pensar? Né? O que fez aquelas pessoas acreditarem nele e seguir? Então, isso está na estrutura nossa psíquica. Mas quem fez esse estudo dessa estrutura psíquica foi Freud. Freud vai trazer o estudo da estrutura psíquica, que eu vou passar aqui para vocês entenderem como que ela forma essa estrutura, que ele chamou de estrutura de identificação. E o Reich, o que o Reich vai fazer? Ele entra num conflito com ele mesmo, e ele quer entender por que as pessoas estavam mudando de partido na época, saindo do marxismo e indo para o neonazismo. Então ele quer estudar o que passa na mente das pessoas que faz elas mudarem dessa maneira e seguir em massa. Né? E depois nós vamos ver o Jung, eu vou passar aqui alguns livros para vocês, só informativo mesmo, para vocês saberem. Ele tem um livro que é o principal que eu trouxe para vocês. Não dá para trazer toda essa pesquisa, é uma pesquisa que o Instituto Valéria Valente vem fazendo. Né? Então nós estamos fazendo uma pesquisa, inclusive um seminário de Hitler, né? Ieda está aí, Roseli, então elas são lá do Instituto, Ieda faz parte também desse seminário do Hitler, e nós estudamos todo esse tempo, toda essa época também do Hitler, para entender a psique humana, né? O que faz esse movimento todo. Então, para vocês entenderem, eu coloquei aqui para vocês alguns livros para vocês entenderem mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Agora foi. Eu gosto, isso é uma coisa muito pessoal minha. Quem quer estudar psicologia das massas, tem o livro Psicologia das Massas e Análise do Eu, que é o do Freud. Eu estudo mais o Cultura, Sociedade e Religião. Esse é da editora Autêntica. É o mesmo livro do Psicologia das Massas, do Freud. A diferença é que a editora Autêntica, eu tenho estudado muito mais os livros da editora Autêntica, porque eles agora estão traduzindo direto do alemão. Então, algumas palavrinhas vai dar diferente, e algumas pessoas já vêm usando esses termos mais atuais, como enamoramento, que Freud falou que a gente não usava tanto, e agora usamos porque a editora Autêntica vem trazendo. Então, a diferença é essa, vocês escolhem a editora, caso alguém queira ler. E o Reich, ele escreve Psicologia das Massas do Fascismo em 1933. Olha só, o estudo se estendeu. Ele começa em 1930 e ele vai escrever até 1933. Ele vai estudar as massas. O Freud, nós vamos ver um pouquinho aqui do Freud, que o Freud ele estudou essa estrutura, né, da psique humana, como que as pessoas, ele vai falar da família, da sociedade. Então, hoje vocês vão viajar aí numa jornada aí também para casa, para nossa família, para vocês entenderem um pouquinho. E o Jung, ele tem uma coleção que ele vai... Aqui. Ele tem 4 livros, esse é da coleção do Jung. Gente, eu trouxe isso, como eu falei, só de informativo, caso alguém seja curioso, alguém queira entender um pouco mais sobre a psicologia, vocês já têm os livros, as fontes certas para vocês estudarem. Só por isso. Ele tem aqui 4 volumes. Isso aqui eu acho muito interessante, porque o Jung, quando ele começa a fazer o estudo dele, da estrutura psíquica, como nós pensamos, por que pensamos desse jeito, por que nos influenciamos pelo outro, né? Ele fez 4 livros. O primeiro, que é dentro da coleção dele, é o livro 10. Então, ele tem o 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. O 10.1, presente e futuro. Então, ele vai fazer críticas, né? Sobre o Estado, né? Sobre as massas.
defesa de cada um pode desenvolver o quê? Da sua personalidade. No 2 é o que eu vou falar mais para vocês. Quem tem curiosidade de saber um pouquinho mais sobre o Hitler, nesse livro aqui, o 2, 10.2, ele vai falar tudo sobre o Hitler. Ele fez um estudo do Hitler, tá? Então, o Jung, ele traçou todo o perfil. Por que ele fez isso? Ele queria saber o que o Hitler era, um psicopata? Por que a pessoa se torna um psicopata? Nasce psicopata? É um psicótico? É um surto psicótico? Né? Como que isso acontece na vida da gente? E o que nós vamos mais falar sobre hoje, líderes, né? Como que os líderes funcionam? Por que a massa segue o líder? Então, o Jung, ele vai fazer esse estudo. Então, quem quiser saber mais, eu coloquei aqui até para vocês no resuminho, vamos colocar assim, que é a conclusão que o Jung chega de quem era o Hitler, ok? Aí tem o 3 e o 4, que eu acho muito interessante. Vocês vão ver que é civilização em transição, gira em torno das relações do psiquismo, são os acontecimentos importantes da época. E eu acho interessante o 4, eu não vou falar nada desse 4 para vocês, porque nós vamos entrar em paranormalidade. Olha que interessante, o Jung, ele traz para nós que o ser humano necessita acreditar em alguma coisa. Nós precisamos acreditar em alguma coisa, faz parte da nossa essência, faz parte de nós, como ser humano, acreditar em alguma coisa. Então, o Jung, o que ele vai fazer? Ele vai trazer aqui os UFOs. Logo após a Segunda Guerra, vai ter um movimento depois das massas na crença da ufologia, dos discos voadores. Então, eu não trouxe para vocês, mas achei interessante colocar, até porque são os 4 livros, porque ele está acompanhando o desenvolvimento psíquico. Ou seja, toda vez que termina uma situação, as massas vão buscar outra coisa para seguir. Isso que eu acho que é importante para vocês. Mas vamos lá, então, falar um pouquinho do Freud. Vamos começar aqui com ele, né? O Freud, ele vai falar sobre esse mal-estar. E o que ele fala? Não é possível pensar os destinos do sujeito na atualidade, porque sentimos que a felicidade é incompatível com as exigências da vida social. Quem já não se questionou sobre felicidade, gente? Quem já não se perguntou o que é ser feliz? E esse é uma das coisas, das características que mais faz o movimento em massa acontecer. As pessoas querem ser felizes. E se questionam o tempo todo na felicidade. E como conquistar essa felicidade? O que é felicidade? E aí, vem o Freud falar sobre isso, né? Ele diz que, por que sentimos que a felicidade é incompatível com as exigências da vida social? E aí ele vai falar sobre a vida social. Gente, eu vou ler, mas eu costumo ler só para vocês saberem o que eu coloquei aqui, mas eu prefiro falar e conversar com vocês. Então eu leio e depois eu já falo com vocês sobre. A maior parte dos principais textos de Freud foram escritos em momentos relacionados à Primeira Guerra, a gripe espanhola e a ascensão do nazifascismo. Estamos vivenciando isso, saímos de um Covid. Então, por isso que a psicologia das massas hoje está em alta o estudo. Tá? As coincidências políticas, guerras, aí que queira ou não estamos vivendo, né? E a gripe, que na época foi a gripe espanhola, e essa ascensão do nazifascismo. O que nos ameaça não é apenas a doença ou a morte, mas também ruptura dos laços sociais e incerteza do futuro. Gente, isso é muito interessante. As massas se movimentam, nós vamos entender depois por que nós nos permitimos ser manipulados e por que nos tornamos autoritários. Mas as massas se movimentam porque elas estão inseguras. Quando há uma insegurança geral, como uma guerra na época, mas vamos lembrar que Freud ainda está na primeira, né? Ele nem imaginava tudo o que ia acontecer depois, certo? Mas olha o crescimento das massas. Olha como a massa vai se desenvolvendo. Então, o Freud já começou a observar isso. Então, ele já começa a estudar o indivíduo em si. O que estava acontecendo naquela mente, né? Para que eles se movimentassem juntos. Então, ele vê que estava acontecendo o quê? Uma insegurança. Uma insegurança total. E quando as pessoas estão inseguras, elas começam a ter medo. Começam a ficar com medo do que vai acontecer e começam um falar com o outro, um ouvir o outro,
e começa a ficar sugestionado pela opinião do outro. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Aqui, de forma geral, podemos dizer que a psicologia individual é, desde o início, ao mesmo tempo, uma psicologia social. Os relacionamentos que temos desde a nossa infância com irmãos, pais, por exemplo, já são sociais, de modo que não é possível separar a psicologia individual da social. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Vou dar uma resumida aqui no Freud. O Freud, ele começa a estudar a psicologia individual e ele começa a entender, isso é super importante para nós entendermos a estrutura, quando nós falamos, e a estrutura está estruturado, né? As coisas estão, machismos, todas as coisas ruins que nós estamos vendo aí, o que a gente fala, está estruturado, é uma estrutura. Então, como que essa estrutura se faz? O Freud começou a pesquisar no individual. E aí o que ele percebeu? Não, mas essa estrutura, para que ela vá surgir, ela começa na nossa infância. Gente, se vocês forem estudar a psicologia das massas, vocês vão ter que estar muito bem resolvido com o pai. Porque vai falar muito de pai. Se nós temos muito... Não vou falar em mãe, porque todo mundo, né? Quem já ouviu falar aqui de Freud, não sei se vocês já estudaram alguma coisa, mas já devem ter ouvido. A mãe, né, sempre culpada. Mas acho interessante quando a gente fala em massa, né? Tira a mãe um pouquinho de cena, vamos tirar um pouquinho a culpa das mamães e vamos trazer o pai para a cena. Nas massas, o pai é muito importante. E o Freud foi buscar as pessoas que tinham problema com o pai. E o mais interessante, vocês vão ver que depois em Reich, né? O Reich ele ainda vai dividir esse pai em quem tem problemas financeiros com dinheiro, ele que vai trazer o autoritarismo, as pessoas autoritárias estão ligadas ao financeiro, né? E a submissão, aquele submisso que segue as massas. Eles estão ligados à repressão sexual, à sexualidade. O Reich ele vai combinar com tudo isso aqui que o Freud fala. Então, o Freud ele começa a ver que não existe indivíduo. A sociedade começa desde a infância dentro de casa. Porque nós já temos papai, mamãe, se não for papai e mamãe, quem estiver convivendo com a gente. Nós somos seres sociais, nós precisamos estar em sociedade, viver em sociedade. Só que a primeira estrutura, que é a básica, que Freud fala, que ele chamou de identificação. A criança, após os 5 anos de idade, ela necessita se identificar com a figura masculina paterna. Isso todos eles estudaram. Se não tiver o pai, ela vai se identificar com o avô, com um tio, com um professor. Uma hora, um momento da vida dela, ela vai transferir para essa figura paterna. Então, ela é necessária. E a repressão da sexualidade vai fazer as pessoas se tornarem submissas. Vamos lembrar que na época do Freud, era aquelas famílias bonitinhas, tudo certinho, sentava à mesa, e os pais eram autoritários, né? Então, o pai tinha que comer primeiro, os filhos e a mulher tinham que esperar, não podia começar a comer antes que o pai começasse. Então, ele começa a entender essa autoridade e essa sociabilidade. O Reich vai nos dizer que o primeiro estado que nós vivemos é a família. A família já é política, a família já é um estado. Nós aprendemos já a conviver com a política e com a vida social desde casa. É o nosso primeiro estado. E se eu não respeito esse primeiro estado, se eu não aprendo a lidar com esse primeiro estado, se eu tenho problemas nesse primeiro estado, eu vou desenvolver uma agressividade, uma autoridade excessiva ou uma submissão. É bem interessante isso. Gente, ó, vocês podem me interromper, podem fazer pergunta. Se ficar alguma dúvida, vocês podem, tá? Chama aí que eu paro, porque eu vou falando, mas vocês podem me perguntar. Diga. E aí, o Sky chegou antes do Freud,
Quando o Cláudio chegou lá, o Estado já estava na porta. Então, o que você sabe, né? Que o Estado também, além do Cláudio, ele achou que o Cláudio era uma culturalmente, ele era importante para a revolução lá que ia acontecer lá na. Então, sim, o partido político dos trabalhadores, ele, na época, o que o Hitler nem ainda estava em ascensão, ele já era um partido forte. Ele vai se unir com o partido político da Rússia, né? Lá da Ucrânia, de todos esses lugares. Tanto que esse partido vira modelo, né? E o Freud já estava estudando e ele já estava tendo uma influência, porque ele começa a trazer, o Freud foi o primeiro que ele faz esse trabalho fantástico, que é unir a psicanálise com a política. E aí ele mexeu com o ego de muita gente, né? Porque as pessoas estudavam a política só como social. Nós ainda temos alguns filósofos que eles falam que começa do social e vem para casa. Acreditavam muito nisso. Eu aprendo lá fora e eu trago isso para dentro de casa. O Freud foi lá e falou, não é bem assim. Começa em casa. Então o Freud, ele começa a ficar todo mundo muito de olho nele, tanto que eles falam, né? Os livros dele acabam sendo queimados, assim como o do Jung. Embora nós vamos chegar lá em Jung, muita gente acha que o Jung foi nazista. Não, ele também teve seus livros queimados. E o Freud tinha esse medo porque ele já estava mexendo com essa parte e estudando essa estrutura psíquica. E ele começa a mudar esse movimento. Não sei se... Lógico. O Freud, gente, embora a teoria dele venha muito lá atrás, ela vem com essa base, o que acontece? Ele trouxe polêmicas na vida sobre sexualidade, ele traz muita polêmica. E nessa parte aqui da guerra, ele começa a fazer esse estudo. Então ele mexe com muitas questões, muitas pessoas, e ficou como base para qualquer teórico que veio depois. Isso aqui estudo, nós vamos estar em qualquer ano. E a base será sempre essa do Freud. Não tem como tirar essa estrutura psíquica. É porque ele estudou a infância. Se Reich, Jung e os filósofos que vieram depois puderam estudar, foi porque ele deixou essa base. Por isso que é importante que a gente entenda essa base. E é aí que o Freud, nesse momento que ele fala, não, o individual tem a ver com o social e nós precisamos rever as famílias, o movimento de família. Então, isso fez uma grande diferença na época. Então, a diferença seria somente em relação ao número de pessoas pelas quais o indivíduo é influenciado. A psicologia das massas trata do homem enquanto membro de uma tribo, de um povo, de uma instituição ou de um determinado grupo de pessoas que se organiza em uma massa, em um determinado período e com um determinado propósito. A tese inicial de Freud é de que a pulsão nos leva à vida em sociedade, não é algo inato e indivisível, mas que tem suas origens nos círculos mais próximos do indivíduo, como a família, que é isso que nós falamos. Então, o primeiro círculo social nosso que começa é a família, certo? E... Foi? Freud, então, gente, isso é interessante também, ó. Freud, ele não foi o fundador desse termo, psicologia das massas. Então, todo mundo acha, muita gente me pergunta e acha que o Freud que fundou esse termo. Não, não foi. São dois, mas o principal, né, foi o Le Bon, né? O Le Bon foi o que mais falou e foi o que o Freud mais aceitou, tá? Foi o do Le Bon. Então, os outros começaram a ficar incomodados. Ele falou, peraí, ele está achando que psicologia das massas, a teoria do Le Bon que é boa, vários deles lá trazendo algumas teorias e ele escolhe a do Le Bon. E eu trouxe para vocês para entender. O Le Bon, o que ele vai falar? As massas surgiram e identifica 3 momentos do surgimento das massas. Olha que interessante. O primeiro é um sentimento de poder invencível que o indivíduo adquire ao ser participante do grupo. Esse poder lhe permitiria satisfazer pulsões que individualmente não alcançariam gratificação. O segundo é o do contágio, da influência.
né? O qual faz com que o indivíduo facilmente ceda seus interesses. E o terceiro, que é o mais importante momento, é o da sugestibilidade, da qual o contágio mencionado anteriormente não é apenas um efeito. Isso é interessante para vocês saberem que o principal, que é o terceiro, que é o da sugestão. Naquela época, eles estavam achando que a sugestão era importante. Você é sugestionado pelo outro. E o Le Bon também falou isso. Aí o Freud veio, ele fica com essa teoria do Le Bon e ele muda uma pequena coisa que fez a diferença para unir a psicanálise com a política, o estudo da mente humana. E eu não estou falando só político de líderes, tá? Então, isso é usado hoje na psicopatia, nas psicoses, em toda essa base, que é sugestibilidade. E ele troca essa palavra por identificação, Freud. Ele aceita sugestibilidade, mas justamente porque ele trocou, ele falou, não vem da sociedade, tá? Não vai vir da sociedade para dentro de casa. É de dentro de casa para a sociedade. Qual que é a diferença? Vocês imaginaram? Se eu troco a palavra sugestão por identificação? Alguém quer falar? Oi? Quase isso. Identificação com o pai. É de si mesmo, mas porque eu me identifico com o pai. E eu preciso buscar esse pai em algum lugar, que pode ser o líder. Então, é de si mesmo, mas eu preciso, esse si mesmo, para ele existir e se formar, eu preciso ter um modelo. E o modelo parte do pai. Por isso que Freud diz para o Le Bon que não é sugestão. Eu preciso primeiro ter a identificação com o pai para depois eu ser sugestionado. E essa sugestão vai depender do pai que eu tive. Se eu tive um pai agressivo, eu posso desenvolver uma agressividade. Se eu tenho um pai que bate na minha mãe, eu posso levar isso como modelo. Eu vou achar que bater é normal. Então, primeiro, o Freud falou, eu preciso me identificar para depois aceitar a sugestão. E é aí que a gente começa a entender o movimento da massa. Aí começa a se formar a estrutura psíquica nossa. Né? Por que ela começa a formar essa estrutura? Porque aí eu preciso ir buscar esse modelo na vida social. E aí eu vou me identificando. Se eu pegar um grupo de pessoas, se eu pegar um grupo, seja ele de jovens, de estudantes, de político, ou qualquer grupo que eu queira participar, eu preciso me identificar com aquelas pessoas. E a identificação, vocês vão lembrar agora, vocês não vão esquecer, ela parte do primeiro princípio que vem da minha casa, com quem eu me identifiquei, e o pai em primeiro lugar. Então, vamos lá, porque para eu poder passar tudo aí para vocês. Esse último ponto pode ser esclarecido com o que se sabe a respeito da hipnose. Eu nem vou ler tudo, gente, porque eu vou falar sobre isso aqui para vocês, tá bom? Então, eu vou falando. Olha que interessante. Aí ele vai trazer hipnose. Nesse livro que eu passei para vocês, tá? Ele tem um capítulo que ele fala sobre hipnose e enamoramento. Então, o Freud vai começar a trazer esse termo enamoramento. E ele vai falar da hipnose, inclusive da hipnose de massas, né? Por que as massas vão? Então, ele fala que o líder hipnotiza as pessoas. O líder, ele olha no olho. Todo líder tem que olhar nos olhos. Sabe aquela questão? Quem não olha no olho tem alguma coisa? Porque não consegue. Problema com o pai, hein, gente? Então, os líderes aprendem a, quando falam, olhar nos olhos. É necessário para uma liderança. E isso começa a formar uma hipnotização. Eu vou hipnotizando a massa toda, de acordo com o que eu falo. E o mais importante de um líder, gente, principalmente no estudo de Hitler, política, porque aqui eles estudaram a parte política também, principalmente a parte política. O líder, o que ele prega, essa parte é triste. Quando eu estudei, e eu falei, caramba, o líder, o que ele prega nunca é a verdade. O líder não segue o que ele prega. Ele prega o que a massa necessita. Então ele vai
olhar nos olhos das pessoas. Hitler, quando ele discursava, ele falava alguma coisa e ficava olhando para as pessoas. Se elas falavam, ele falava, é isso que eu preciso falar. Olha que interessante. Então, pesquisem os líderes. Quando vocês quiserem seguir algum líder, pesquise. E vocês vão ver que ele nunca prega o que ele fala. Principalmente, isso nós vamos ver um pouquinho mais lá, eu já vou adiantando também para vocês, porque eu gosto de unir tudo, no Reich, né? Porque o Reich vai falar, o líder, ele já é autoridade, ele já é o nosso pai. Então, a tendência de eu seguir o líder que eu escolho, eu identifiquei, segundo Freud, com algumas tendências do meu pai ou faltantes do meu pai. E eu preciso de alguém que me dê a ordem de novo. Mas aí vamos voltar para Freud, quando senta na mesa, quem come primeiro? Papai. Naquela época, se separava até as coisas melhores para o homem na casa. Não eram os filhos e a mulher não que ia comer o melhor. É o pai. Ah, porque o pai trabalha, porque o pai precisa sair para trabalhar, porque o pai precisa que põe comida em casa. Então o melhor fica para ele. Olha só, então o líder não vai sofrer o que a massa sofre. Jamais. Senão ele deixa de liderar e vai para outro lugar. Então aqui, deixa eu ver esse aqui, acho que eu já falei tudo da hipnose, né? As características do líder sobre a influência do grupo são aqui. Isso é muito importante, ó. Quando eu começo a seguir a massa, o que as características começam a aparecer? O desaparecimento da personalidade consciente, a predominância da personalidade inconsciente. Nós vamos começar agora a falar de consciente e inconsciente. Quando estamos em massa, né, eu perco quem eu sou. E quanto mais eu sigo a massa e ouço o outro, menos eu deixo de existir. E se eu não tiver um self, que nós chamamos, um eu ideal de eu, um eu estruturado, que esse eu, aí eu vou lá na mamãe, que eu comecei a existir, quando eu começo a existir é pela mãe. Bebê existe através da mãe, né? Eu vou deixando de existir. Porque aí o líder é que é importante para mim, por isso que vem fanatismos, né? É importante vocês saberem uma coisa, que o Freud, quando ele começou a estudar, o que ele fez? Ele, antes de estudar a massa em si do povo, ele pegou 2 pontos importantes. Ele pegou o exército e os religiosos. Então, primeiro ele quis entender como funciona no exército, que tem uma autoridade, e por que eu sigo um líder religioso. Tá? Então, ele começa a estudar esse movimento primeiro, para depois ele ir para a população. Depois ele vai para a população em massa entender essa estrutura. Tá dando para vocês entenderem, gente? Tá tudo bem aí? Então tá. Se tiver alguma pergunta aí, vocês podem fazer. Vocês daí também, tá? Se tiver alguma pergunta aí, vocês chamam aí que eu respondo. Então, o indivíduo que antes de se juntar à massa era talvez culto em seu isolamento e sua invisibilidade, torna-se um barbo, uma entidade guiada por pulsões. Quando se junta ao grupo. Isso é interessante. A gente vê hoje muito isso está acontecendo com os jovens. A gente vem vendo isso nas escolas. Nós do Instituto fizemos um trabalho aí bem interessante com as escolas. Então, o que acontece? Eu posso me tornar uma pessoa muito agressiva. Eu vou me juntando com a massa e a maior parte deles são aqueles que estavam em isolamento e se sentiam invisíveis. O que acontece aqui? Ele precisa existir, né? Eu quero ser alguém. Eu preciso ser valorizado. Então, por isso que eu sigo as massas e por isso que eu sigo os líderes. As massas nunca têm dúvida sobre certo e errado, o verdadeiro ou falso. Isso leva facilmente à intolerância. Eles respeitam apenas a força e consideram a bondade uma espécie de fraqueza. Olha que interessante. As massas começam a sentir tão forte, porque aquilo que eu desejo fazer e não tenho coragem, eu uso a massa para fazer. E ali eu me sinto forte. Ali ser fraco não serve para seguir a massa. Então, nós acabamos seguindo as massas para nos sentirmos mais fortes. As massas são movidas por palavras de ordem contra os quais nenhuma razão ou argumento são fortes o suficiente. Além disso, não tem nenhuma sede pela verdade. São conduzidas por ilusões e não pode abrir mão dela. Essa predominância da fantasia e dos desejos não relacionados sobre a realidade
também é uma característica dos neuróticos, afirma Freud. Por fim, uma característica essencial das massas é de que elas são um rebanho que precisa de um líder para seguir. Para que um simples aglomerado de indivíduos se torne uma massa ou grupo, no sentido psicológico, é necessário que seus elementos tenham algo em comum. Isso aqui é mais ou menos já o que nós falamos, que eu falei para vocês. Para que eu me torne, né, a massa, né, para que eu faça esse, que eu vá seguir as massas, eu preciso me identificar. E preciso de um líder. Todo grupo, ele começa a crescer, aí ele tem que eleger um líder. Quem vai liderar? Freud apresenta o conceito psicanalítico da libido. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre, então, essa energia que ele chamou de libido. Oi. Diga. Ótima pergunta sua. Como identificar, né, esse... Sim. Normalmente, esse líder que se destaca no grupo, né, é aquele que vai ter o poder maior de liderança, de comunicação, e pode buscar a família dele e o pai que ele teve. O líder, para que ele se torne o maior líder e tenha as disputas, vou lá para o xamanismo agora então, vamos pegar o xamanismo, quando ele tinha 2 líderes numa tribo, que os 2 eram bons, o que os xamãs faziam? Alguém sabe o que eles faziam? As xamãs, sabem? Canibalismo. Eu mato o outro líder, como a carne dele, e agora eu sou um líder maior. Porque eu ainda tenho a força do líder que eu matei. Então, o que acontece em grupos? Começa a haver brigas e discussões. Nós não somos mais canibais, embora ainda existam algumas histórias aí que a gente ouve sobre canibalismo. Há pouco tempo trouxeram na mala em um corpo, né? No aeroporto. Então, ainda algumas pessoas, infelizmente, estão praticando. Mas, no grupo, começa a ter a briga. Aquele que não dá, ou ele sai do grupo, ou ele aceita o líder maior. Então, vai ter uma disputa. Nessa disputa pode acontecer qualquer coisa. Sabe aquela história? Puxar o tapete, prejudicar o outro. Aí vai depender do pai. Vamos voltar para Freud. Volta lá na minha infância. Se você vai fazer jogo sujo ou não, para prejudicar o outro, para você se tornar o líder. Ou você desiste e fala, eu vou para outro grupo porque eu quero ser líder. Um vai ter que vencer para liderar. É sempre assim que acontece. Deu para entender? Obrigado. Você citou que Hitler é um exemplo de líder, né? E aí, quando a gente olha, não, todo mundo sabe isso, acho que é senso comum, Hitler não é um exemplo de líder. Não. E aí, como... Ele é usado como exemplo de liderança. Ele foi... Infelizmente. Sim, e aí o que eu penso é como pensar que ser líder é uma coisa boa, sendo que o principal exemplo de líder que a gente tem foi um dos maiores males do século passado, sabe? Ótimo isso. Eu e a Vanessa aqui, nós trabalhamos muito com os arquétipos e a gente trabalha muito com empresas e líderes. Muitos líderes de hoje não aceitam a mudança que está acontecendo na liderança. Esse líder carrasco, esse líder que manda, esse líder que não sabe trabalhar em equipe, entendeu? Então, o modelo, vamos colocar meio de Hitler lá atrás, autoritário, nós falamos isso outro dia, né, Vanessa, lá, e tinha um líder, ele não gostou. Tá fora de moda, gente. Não dá mais para ser esse tipo de líder. Né? A gente tem que ouvir a equipe, a gente tem que ouvir o outro. Então, hoje, é isso que está acontecendo. Para você saber um bom líder, é aquele que sabe liderar, é aquele que sabe delegar, é aquele que sabe te ouvir. Se ele não te ouve, só manda, não é um bom líder. Então, é assim que nós vamos selecionando. O Hitler, ele foi exemplo, não exemplo de bondade, de bom coração. Exemplo, porque ele liderou uma massa
E ele fez uma massa inteira, camponeses saírem de casa, tá? Classe média sair de casa, as mulheres se apaixonar por ele. Ele teve esse poder, sim. Então, esse é o líder que a gente tem que tomar cuidado, tá? É aquele que não te ouve. Na sua questão pessoal, ele tem um interesse por trás. Então, sempre observem isso com quem vocês forem trabalhar em questões de liderança, tá? Não dá para eu entrar muito em liderança, senão eu saio aqui do assunto. Aí o Arthur vai brigar comigo. Diga. Às vezes as condições históricas de um contexto não são mais perigosas do que as pessoas em si. Por exemplo, a figura de Hitler não teria sido criada fora do contexto em que se existiu. Então, não existiriam mecanismos que poderiam ser fortificados nas instituições, nas nações, que pudessem, talvez não impedir, mas retardar ou prevenir esse efeito, porque é uma panela de pressão. Total. Boa pergunta sua. Passe para mim, por favor, Rafa. Ainda não está aqui, mas depois eu vou até te responder melhor. Mas eu respondo agora. Quando passar o slide, a gente passa para frente. Reich fez esse estudo. Então, Reich, porque o Freud, ele está se preocupando com a estrutura. Como isso estrutura? Por que eu vou seguir? Por que eu vou obedecer? Por que eu, sei lá, sou uma mulher, estou casada, apanho do marido e estou achando que está tudo bem, no outro dia eu estou perdoando e falo nunca mais vai fazer isso e acredito. Né? Então, o Freud, ele estudou essa estrutura, como ela se formou. O Reich foi estudar exatamente o que você me perguntou. Então, o que ele viu? Nós temos uma questão que é social. O Reich, ele trabalhou para o Hitler, gente. Ele montou clínicas, como se fossem clínicas do SUS que nós temos hoje, mas o Hitler prometeu para ele. Então, para que isso não aconteça, o que o Reich foi ver? Na época, nós tínhamos, o Reich, o que ele quis estudar? Nós tínhamos o marxismo, né? E estávamos entrando para o fascismo, né? Vem essa transição. E o Reich falou, tá lá, os marxistas, tanto que ele se considerou comunista, porque é socialismo e comunismo, né? Eu vou passar o significado aí para vocês também. E o que ele falou? Poxa, mas lá estava oferecendo tudo para eles. Oferecendo igualdade, né? Oferecendo trabalho para todo mundo, oferecendo que ia ter médico para todo mundo. E o Reich foi um desses que participou, né? Ele era comunista, marxista. E aí ele vê a massa toda indo atrás do Hitler. Ele falou, como fazer para que essas pessoas não caiam nisso e saibam que líder seguir, né? Primeiro lugar, então nós vamos entender essa estrutura, já te respondo aí. Nós vamos entender que o que o Reich falou, Freud falou e Jung falou, estrutura familiar. Nós precisamos ter educação, nós precisamos começar a melhorar a família dentro de casa, saber o que está acontecendo dentro dessas famílias. Por que eu preciso seguir um líder e vou seguir um líder que está me levando para um lugar pior do que eu estou. E eu estou aceitando. Eu estou achando que vai ser bom, eu estou achando que vai dar certo. E estou acreditando nele. E isso é falta de estrutura familiar, é falta de família, é falta de casa, é falta de pai, é falta de mãe, ou de alguém que represente para mim isso. Então, se nós estruturarmos a educação, tá? Estão aqui, são estudantes, temos que estudar isso aqui, história, tudo. Vocês têm que saber como que acontece com essa estrutura, para vocês não seguirem, para nós não seguirmos, para ninguém mais fazer isso, para lutarmos por essa família melhor. Oi? Só um minutinho que ele tinha levantado a mão primeiro. Eu ia fazer um comentário com relação ao que ele falou da parte histórica. Se a internet, as redes sociais, elas não mudam essa estrutura. Vou dar um exemplo do Brasil nos protestos de 2014 e 2015, onde os protestos pipocaram ao longo do país e você não tinha uma liderança. E, se eu não me engano, a Primavera Árabe também foi um pouco disso, né? Sim. Então a internet, ela meio que não fragmenta isso, essa figura de líder, para comandar um movimento de massa. Hoje temos isso, porque se eu pego um movimento pela internet, tem alguém que criou aquela comunicação. Hoje está pior porque nós temos essa comunicação invisível, que eu não sei nem quem é que está mandando eu fazer uma coisa e estou fazendo.
E não sei nem quem foi que mandou eu fazer isso. Não sei nem se é verdade o que essa pessoa está falando. E nós não vamos nem investigar se isso é verdade. Eu acredito naquilo. Entendeu? Então, tem isso. Tinha um líder ali por trás. Alguém começou e inventou e criou aquele movimento. Tá? Cadê ele? Saiu? Continuar. Né? Não vai dar tempo. Então, vamos lá. Aqui, eu vou falar para vocês essa ligação. Vou falar rapidinho aqui para vocês, que tem a ver com o amor próprio. E os tipos que ele fala. Tem a ver, que é o que eu estou falando aqui para vocês, complexo de Édipo, que é essa formação familiar. Ok? Vou passar para Reich, Rafa, porque essa parte aí eu já falei tudo, né? Se identificar com o líder. Então, pode passar, por favor. Pode passar. Eu vou falar depois um pouco mais sobre esse enamoramento aí para vocês. E eu vou entrar, então, em Reich para vocês. Enquanto o Rafa vai passando aí para vocês entenderem, então, o Freud fez todo esse estudo da família, como se estrutura. Quem quiser aprender, estude complexo de Édipo, é fundamental, que é essa formação familiar, como se estrutura na nossa mente. Deixa eu só ouvir ele, então, para eu passar aqui para a gente poder ver tudo. Para alguns xamãs. Agora, a tribo que tinha chegado eram tribos assim, com alto conhecimento da questão da legislação da nação. Sim. Ele vai nos trazer antropologia junto com o xamanismo e ele que faz a ligação com a psicanálise também. Por quê? Porque o que ele mais se interessou é que quando ele estava no Paris, alguém falou para ele que tinha existido no Brasil uma tribo que tinha essa prática canibalismo, que era uma tribo guerreira. Ele falou, mas como tudo isso é possível, né, no Brasil, né? O Brasil mais ou menos tinha, no início, mais de 1.200 nações, né? Sim. Mas tinha uma que era muito... Sim. Agora, só atingiu o estado que abaixo. Vai ser até Sim. E então o Levi Strauss interessou em Itaú porque ele queria remontar. Falou, puxa, tem uma eu quero ir lá. Mesmo ela tendo o total do sábado totalmente formado, eu quero lá remontar. Nós vamos saber um pouquinho mais disso se você estudar o Totem e Tabu, embora ele não vai trazer o Levi Strauss, ele também não vai trazer a nossa tribo aqui brasileira, que tem poucos estudos, vamos falar sobre a nossa tribo. Mas tem alguma pergunta principal que você queira fazer sobre isso? Só para eu conseguir aqui. Você queria saber por que uma tribo pratica e a outra não? Tá, então foram algumas tribos que chegaram a essa prática, vamos de novo, liderança. Então, existiram tribos que tiveram vamos falar, uma evolução espiritual maior. Depois do canibalismo por pessoas, eles passaram por canibalismo dos animais, e isso era ritualístico. Mas aí eu vou deixar para te responder depois, se você quiser, até no final, a gente conversa um pouquinho, para a gente não sair totalmente do assunto, tá bom? Mas isso era por poder, para resumo, mas depois eu posso falar um pouquinho mais, só para a gente não sair. O Reich, então, ele traz essa frase aqui, o fascismo, na sua forma mais pura, é o somatório de todas as reações irracionais do caráter do homem médio.
Então, aqui o que, que ele fala, né? O Reich, ele vai separar para nós capitalismo, como eu falei para vocês, tá? E submissão. Por que que eu falo? Uma pessoa se torna autoritária e a outra submissa. E aí eu já adiantei para vocês aí um pouco que tem a ver com a família, com o pai, com essa estrutura. Deixa eu ver aqui, Rafa. Aqui eu coloquei para vocês, eu não vou ler isso aí, vocês podem, só para assim, não sei se eu deixei esse material com o Arthur, né? O que é o comunismo, para vocês entenderem que ele vem do socialismo. Aqui eu coloquei para vocês a origem do nazismo, isso é só informativo para vocês, ó. O nazismo, ele começa lá em Munique. Então, assim, primeiro Hitler, ele vai aderir ao partido, tá? Ele vai ficar 10 anos lutando para ser um líder. Olha só, gente. 10 anos ele ficou lutando para ele chegar à ascensão dele. Então, é a parte da ascensão. A oratória, viu? Para quem quer ser bom líder, o Hitler ele descobriu que a oratória era fundamental. Precisa falar bem, ter uma boa oratória para você se tornar um excelente líder. Vamos lá. E ele também aqui. Ele depois aqui é um pouco da história dele, como eu falei, até chegar ao nazismo no poder. O que aconteceu? Estava tendo uma crise econômica. Todo aquele idealismo marxista não deu certo. E o que o Reich, então, ele vai perceber? Que, de acordo com essas famílias, alguns se submetiam. E o que ele faz no estudo, que eu acho muito interessante, ele vai falar sobre essa miséria, ele vai chamar de economia sexual, ele chama, porque ele vai falar também sobre a castração, ele vai falar sobre a sexualidade das pessoas que não praticavam sexualidade, mas eu não vou entrar nessa parte aqui para vocês, de estudo, mas a gente já viu isso lá em Freud, né? Então, o quanto as pessoas são castradas. As pessoas começaram o quê? Querer ser livre, queriam liberdade. A princípio, o Hitler ofereceu essa liberdade, depois que ele muda, tá? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei, só para vocês, eu achei interessante isso, né? O Karl Marx, ele fala sobre o homem livre, o escravo. Então, ele tinha uma ideologia. O Reich, ele fala que nós temos que tomar muito cuidado com a ideologia. E ele chega à conclusão que ideologia e capitalismo, dinheiro, não dá certo. Não consegue seguir as duas coisas. O líder vai pensar no capital. As massas vão pensar na ideologia. Então, esse era o grande perigo. Então, se eu não tenho uma estrutura, dentro até da pergunta que você tinha feito, se eu não tenho uma estrutura familiar, e se eu tenho... Por que pegou a classe média e os camponeses? Porque eles começam a ter dificuldade e eles já eram submissos desde a infância. Né? Então, por isso que eles tiveram a facilidade de seguir. Porque, segundo Reich, eles eram os ideais para aceitar migalhas. Hitler falou, mamãe, você vai ficar em casa, vai cuidar dos seus filhos, vai ter família, vai ter um monte de filho, e eu vou ajudar vocês. Mas a intenção dele era que tivesse muitos filhos para ter um exército maior. Então, o dinheiro que ele dava para as famílias, não passar fome, era para ter muito filho. Eu dou mais dinheiro para quanto mais filho você tiver, para eu ter um exército maior, para eles virem lutar por mim. Ok? Então, o Reich não adiantava acusar o comportamento conservador das massas. O que ele falou? É irracional. Se eu ficar brigando, aí o Reich falou assim, gente, nós temos que ir para a estrutura de família. Né? Só que aí ele vai preso e ele morre na prisão, quando ele começa com todos os questionamentos dele, e ele começa a brigar pela massa. Vamos lá. Já deu o horário? Já deu? 50. Posso mais 5 minutos só para falar do Jung, então? Então, Rafa, vamos lá para o Jung. Mas eu falei bastante do Reich para vocês. O Jung, ele vai trazer a religiosidade. É bem interessante, porque ele no livro dele, nos livros dele, ele entende o quanto a espiritualidade é importante para nós. E lembra que eu falei que o Freud fez uma disputa em questão de religião e dinheiro, e ele foi no exército, que o exército era imponente, material, e o Freud ele vai lá e fala, ele estuda a religião,
e o exército, o Jung vai ver que a religião era importante, mas não a religião, tá? Não a religião imposta, não o fanatismo, ele usa até o termo fanatismo, né? E o Jung vai falar, nada de ideologia. Tem que buscar quem eu sou e quem eu quero ser. Então ele vai fazer uma abordagem sobre a psique. Deixa eu ver aqui. Aqui eu estou falando um pouco sobre ele também, que os livros dele ele vai escrever depois. A Barbara Hand, eu quero falar um pouco sobre isso, porque o Jung foi dito muito como nazista. E ela tem uma biografia, quem quiser estudar uma biografia do Jung, com certeza, porque até o ano passado foi colocado nas redes sociais novamente a teoria junguiana, né? Inclusive para ela ser tirada das redes sociais por ele ter ligação nazista, e não tem. E ela é a melhor obra que vocês podem pegar para saber a realidade, porque ela conviveu com ele, inclusive em toda a passagem da guerra. Aqui ela vai falar sobre ele. Aqui eu falei já sobre o livro Presente e Futuro, se vocês quiserem. Ele vai falar, isso aqui é importante falar para vocês. O Jung, ele fala do mito e ele fala do movimento da massa no cérebro, né, que vai mudando. E ele diz que ele associou Hitler a Wotan. Então nós vamos olhar que líder é esse, para eu saber se um líder é bom ou mal. Se vocês entenderem mitologia, se vocês estudarem, vocês vão pegar arquétipos. O Jung estudou muito arquétipos. Então ele viu que o líder, e todos nós temos um arquétipo. Se eu sei qual é o meu arquétipo e o arquétipo do líder, ele associou ele a Wotan. Tanto que ele fala, né? Wotan está despertando. E o Jung, o que eu vou falar para vocês? O Jung, ele teve pacientes naquela época. Durante a guerra, ele atendeu pessoas, e antes da guerra, ele fez um estudo do movimento da psique humana, e ele falou, Wotan está despertando no inconsciente das pessoas. As necessidades que as pessoas passavam, está despertando esse Wotan nelas, esse demônio. Então, esse é o perigo do nosso inconsciente, gente. Para encerrar, eu ficaria aqui mais tempo aí falando para vocês, deixaria vocês fazerem todas as perguntas que vocês quiserem, mas nós temos tempo. Deixo esse material aí, se vocês quiserem estudar, e Arthur ficou à disposição, qualquer dúvida que vocês precisem. Quero agradecer para vocês, para todos vocês aí. Eu fico aqui depois um pouquinho, se alguém quiser fazer alguma pergunta também, não tem problema, tá bom? Obrigada, Arthur, obrigada para todos vocês. E vou deixar vocês agora aí, Eunice, que vem, né? Obrigada, gente. Só para complementar, professora, será que você pode dizer um pouco, porque eu fiquei um pouco interessado em como que eu faço, você disse muito sobre essa coisa da psicologia das massas. Como que eu dou, por exemplo, porque eu faço estágio na escola e eu vejo muito isso nos adolescentes, né? Eles são muito suscetíveis, né? Essa coisa da sugestão no adolescente. Então, eu como professor, eu fico o tempo todo tentando arrancar a atenção do Instagram, do TikTok. O tempo todo eu preciso prender a atenção. Tem alguma forma de romper com esse tipo de sugestibilidade a que eles estão aí vulneráveis o tempo todo, vamos colocar assim, né? Como é que eu dou armas para os estudantes no sentido de romper com essa sugestibilidade que eles estão sujeitos, né? Bom, uma das primeiras coisas que a gente tem observado, e vou falar de uma maneira bem psicanalítica mesmo, é a conversa. Tem faltado muito conversa, algo que vem sendo discutido e que hoje o Estado já vem trazendo a família, que nós precisamos trazer a família para a escola, né? E o papel da família e o papel que é da escola. E esse conversar, trazer essa conversa. Nós até tivemos em algumas escolas, a gente tivemos uma escola conversando, e eles acharam que, por exemplo, você trazer uma leitura pode não atrair a pessoa, né? Os alunos podem não se interessar. E eles se interessam. Então, hoje, estudos até atuais na área da educação, eles estão dizendo que a internet, estamos aí, os alunos têm acesso. As aulas estão ficando chatas para os alunos. Porque eles já viram praticamente tudo na internet. Eu até como psicanalista vou te falar. Às vezes eu vou dar aula, os alunos me pediam para eu mandar o tema antes, para eles estudarem, ou para me fazer pergunta, ou para eles já estarem sabendo. E aí eles não prestam mais atenção.
Então, hoje, vocês como professores, a gente percebe como vocês estão tendo que fazer assim um movimento muito grande para atrair esses alunos. E estudo, se eu não me engano, foi na cidade de Santa Catarina que eles estão colocando nas escolas algo de dinâmico. Vocês vão ter que se virar, os professores hoje, para atualizar e pegar esses temas e transformar em dinâmicas didáticas. Jung está sendo muito utilizado hoje, porque Jung ele trabalha com arte, com pintura. Então, esse tipo de dinâmica vocês vão ter que trazer para dentro. Nós estamos até desenvolvendo um projeto muito bacana, por exemplo, o Mundo de Sofia, trazendo a filosofia para a escola, muito interessante, a gente vai estar aplicando até agora dentro de uma escola, e é muito legal, porque aí você faz essa dinâmica para o aluno falar, e você tem que envolver ele, então você tem que trazer algo mais dinâmico do que só a aula, e deixar que eles interajam. Uma das coisas que eu achei muito importante que os alunos disseram, eles começaram a se preocupar com o outro, e eles começaram a perguntar o que a gente pode fazer para ajudar até o amigo, né, que sofre um bullying. Então, eles têm que ter essa consciência. Eu acho que está faltando hoje essa conversa nas famílias, as famílias observar a agressividade, e a escola, você, como professor e os professores, estarem mais atentos a isso e poder fazer conversas mais abertas com eles. E indo um pouquinho para o lado aí da parte científica, eu vou me meter um pouquinho aqui na sua área, que o Jung, ele fala muito disso, de como provar a ciência, né? E ele, acho que assim, um dos fatores principais que o Jung trouxe na parte científica, porque ele também estudou com muitos físicos, foi a importância, por exemplo, de Deus. Jung, ele traz que, às vezes nós queremos provar a existência das coisas, queremos provar materialmente o que são as coisas, e Jung traz para nós que em algum lugar que nós estamos falando sobre algo, isso já existe. Nem sempre precisa ser provado cientificamente. Precisa ser provado o quanto isso é bom, o quanto isso é mal, o quanto isso nos afeta. E acho que isso serve para as escolas, para as redes sociais. Então, o que existe, o que nos afeta, né? E às vezes não precisa ser provado cientificamente, porque ele já está ativo entre nós. Então, acho que isso do Tao, principalmente, é o único livro dele, tá? Que eu li. É o do Tao. Eu acho que o Tao tem a ver com isso, né? O tempo todo, as coisas. E, de repente, a gente só precisa saber que isso existe e tem uma força muito grande no inconsciente coletivo.